cotidiano. Agora você vai entender como age a natureza em volta de você. Teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z. Isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. O que é o universo? Tempo e espaço, movimento e energia, força e gravidade. Partículas, seres animados e inanimados, mundos, sonhos e estrelas, nascem, vivem e morrem. Mas afinal, qual a real compreensão que nós temos do universo? Os primeiros ensinamentos vieram do céu, revelando a vida. A observação do céu ensinou ao homem primitivo o poder da lua sobre as marés. Ensinou o momento certo de plantar e colher. O fascínio pelos mistérios do céu chegaria até os gregos. Especialistas em geometria consideravam a circunferência um símbolo da perfeição. No princípio, os gregos imaginavam que as estrelas, os planetas e a lua se moviam em círculos divinos, livres de qualquer ação. Até que em 140 d.C., um astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu encontrou um meio de entender o estranho comportamento dos astros e ainda prever a posição dos planetas no céu. Ptolomeu era um cientista inquieto. Estudioso da matemática, da física e da geografia, aperfeiçoou um sistema que colocava a Terra no centro do universo. O Sol e todos os planetas giravam em torno dela. O sistema recebeu o nome de geocêntrico. O sistema de Ptolomeu admitia que cada esfera planetária descrevia uma pequena órbita circular, cujo centro descrevia outra órbita maior em torno da Terra. Essas pequenas órbitas circulares, ou pequenos ciclos, foram chamados de epiciclos. Esse modelo explicava o aparente movimento retrógrado dos planetas quando avançam e depois recuam suas trajetórias no céu. Embora basicamente errado, ele foi um sucesso porque permitia previsões que se confirmavam na orientação das grandes navegações. Mesmo sofrendo reajustes a cada nova descoberta, o sistema geocêntrico de Ptolomeu sobreviveu por 1.400 anos, guiando a filosofia, a ciência e a religião. Nesse período, a humanidade assistiu à ascensão e queda do Império Romano, às invasões bárbaras e à formação de uma sociedade feudal dominada pela Igreja Católica. Até que no século XVI, em pleno renascimento cultural na Europa, as ideias de um padre nascido na Polônia iriam revolucionar a astronomia e incomodar a própria Igreja Católica. Nicolau Copérnico, o padre, percebeu uma forma simples de atingir os mesmos resultados de Ptolomeu. Bastava substituir a Terra pelo Sol no centro do universo. Assim, foi criado o sistema heliocêntrico, no qual o Sol ocupava agora o centro do sistema e os planetas giravam ao seu redor. Pouco tempo depois da publicação de suas teorias, Nicolau Copérnico morreu aos 70 anos em 1543. Mesmo depois de sua morte, o sistema heliocêntrico de Copérnico incomodava a Igreja Católica. Se Cristo veio à Terra, ela não mereceria um lugar de destaque? Não seria especial? Por que a Terra teria que se humilhar ao Sol, como um escravo ao rei? A sabedoria e o poder da Igreja precisavam ser preservados, e aqueles que se colocassem contra ela seriam severamente punidos. Foi nessa época que viveu o filósofo e frade dominicano italiano Giordano Bruno. Ele avançou o pensamento de Copérnico, acreditando em um universo sem limites,
infinito em que a Terra girava em torno do Sol e as estrelas eram centros de outros sistemas planetários. Acabou queimado vivo em Roma em 1600. Pouco tempo depois, um jovem italiano estudante de medicina na Universidade de Pisa descobria a física e a matemática. Era Galileu Galilei. Intrigado com instrumentos ópticos utilizados como microscópios e lunetas inventados na Holanda, Galileu estudou e melhorou tais dispositivos, construindo seus próprios telescópios para observar os astros. Descobriu as 4 luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas solares, as crateras e montanhas da Lua. Percebeu que o sistema heliocêntrico estava correto e concluiu que os corpos celestes não eram tão perfeitos e divinos como a Igreja afirmava. Julgado pelos tribunais da Inquisição, Galileu renegou suas ideias a respeito do movimento da Terra e acabou escapando da morte. Condenado à prisão perpétua, ao deixar o tribunal afirmou "Eppur si muove", que em latim significa "e contudo ela se move". Na mesma época, na Alemanha, o matemático Johannes Kepler tem acesso às anotações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Surgem então as 3 leis que regem o movimento dos planetas e de outros corpos celestes. Já no final do século XVII, na Inglaterra, Isaac Newton reúne em uma só lei matemática as descobertas de Kepler e Galileu e enuncia a lei da gravitação universal. Era a fórmula para o entendimento do cosmo, que deixava de ser puro e divino e ganhava a dimensão das coisas terrenas, naturais, uma extensão da própria Terra. Segundo Newton, as partículas sempre se atraem com uma força que depende diretamente do produto das massas e inversamente do quadrado da distância que as separa. Ou seja, quanto maior a massa dos objetos e mais perto estiverem, maior a força entre eles. Essa atração garante estabilidade e evolução ao universo, sendo a força gravitacional a causa da movimentação dos planetas. Mas não seria apenas isso, concluiu o cientista Albert Einstein já na primeira parte do século XX. Ganhador do Prêmio Nobel de Física e pai de uma das maiores construções intelectuais da humanidade, Einstein destacou uma nova causa para o movimento dos planetas: a deformação do próprio espaço-tempo. Nós conhecemos a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Livres, os corpos seguem em velocidade constante e em linha reta. Porém, surgem as mudanças no espaço plano e o percurso já não é mais o mesmo. Trajetórias retilíneas passam a ser curvilíneas pela simples deformação do espaço. E assim acontece a atração gravitacional. Não mais uma força, como propunha Newton, mas uma alteração do próprio espaço causada pela presença da matéria. Tempo e espaço caminhando sempre juntos, moldando o universo. Essa foi uma das grandes sacadas de Einstein. Contemporâneo de Galileu, Johannes Kepler nasceu na Alemanha em 1571. Professor de matemática na Universidade de Graz, na Áustria, Kepler acabou mudando-se para Praga em 1600. Foi lá que Kepler tornou-se assistente do astrônomo Tycho Brahe, com quem já se correspondia sobre os mistérios do cosmo. Dedicado às observações acerca dos movimentos de Marte e aos trabalhos de Brahe, Kepler concluiu que os movimentos dos astros são elípticos e não circulares como se imaginava. A primeira lei, ou lei das órbitas, diz que todo planeta descreve uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos. Já a segunda lei, ou lei das áreas, diz que a linha que vai do Sol até qualquer planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Observem. O ponto mais próximo do Sol chamamos de periélio e o ponto mais distante de afélio.
A terceira e última lei de Kepler, ou lei dos períodos, diz que a razão entre o quadrado do período de um planeta e o cubo da sua distância média ao Sol é sempre constante, qualquer que seja o planeta. Com essa lei, podemos concluir que planetas que orbitam próximo do Sol têm tempos de revolução mais curtos, como Mercúrio, cujo ano dura apenas 88 dias da Terra, e planetas distantes do Sol são mais lentos, como Netuno, onde um ano equivale a 165 anos terrestres. Newton descobriu que tudo se atrai. Basta simplesmente ter massa. É essa atração que torna possível a existência do mundo, do universo. E o que faz todas as coisas caírem em direção à Terra? A força gravitacional. Ela é responsável pelo movimento e a forma esférica dos planetas, pelo brilho do Sol e das estrelas, pela origem e forma das galáxias, pela existência da Terra e até mesmo pela queda de uma maçã ou de um simples coco. É assim que a Lua se comporta. Ela está sempre caindo sobre a Terra. Mas ela precisa ter velocidade tangencial para tentar fugir desta queda. Se estivesse parada, ela já teria despencado sobre a Terra há muito tempo, igualzinho ao coco. Se a Lua fosse livre, se moveria eternamente em linha reta com velocidade constante, de acordo com a lei da inércia. Mas, graças à força gravitacional, a sua trajetória deixa de ser uma reta e passa a ser uma curva, igualzinho ao que ocorre com uma bala disparada. Ao mesmo tempo que cai, avança horizontalmente. Newton ainda deu um passo além. Conseguiu saber mais sobre a força gravitacional, unindo os conhecimentos de Galileu sobre o movimento dos corpos na Terra e os de Kepler sobre o movimento dos planetas no céu. Ele descobriu que a força de atração gravitacional depende diretamente do produto das massas dos corpos envolvidos e inversamente do quadrado da distância que os separa. Essa é a lei da gravitação universal. Matematicamente, a força de atração gravitacional entre duas partículas de massa m1 e m2, separadas por uma distância d, é dada por uma fórmula bem conhecida. Quanto maior a massa dos corpos, maior a atração entre eles, e quanto mais distantes, menor a atração. Observem que a força ficará 4 vezes menor se a distância entre os corpos dobrar, 9 vezes se triplicar, 16 vezes menor se quadruplicar, e assim por diante. A constante g é chamada de constante da gravitação universal, e o seu valor é extraordinariamente pequeno. Por esta razão, é tão difícil perceber a atração gravitacional entre duas pessoas ou dois corpos quaisquer de massa reduzida. Só corpos enormes, de massa muito grande, como planetas, luas e estrelas, conseguem produzir forças de atração perceptíveis. Por exemplo, a força de atração entre duas pessoas de 70 quilos, afastadas 1 metro uma da outra, é 10 vezes menor que o peso de um minúsculo grão de sal. Mas como surge a força gravitacional? Sabemos que a força gravitacional depende da massa dos corpos. Mas o que a massa tem de especial? Cada pedacinho de matéria, por menor que seja, preenche o espaço com gravitação da mesma forma que uma lâmpada preenche o espaço com a luz, uma flor com o perfume ou um ímã com o magnetismo. Essa emanação gravitacional tem um nome: campo gravitacional. Perto da Terra, por exemplo, todas as coisas caem graças ao campo gravitacional terrestre. Ele faz com que a Terra se comporte como um grande ímã, atraindo toda a matéria para o seu centro. E quanto mais distante da superfície terrestre, mais fraco o campo gravitacional. Ele ainda faz com que todas as coisas caiam com a mesma aceleração perto da superfície da Terra, independentemente do seu tamanho, constituição ou massa. Essa aceleração recebe o nome de aceleração da gravidade e é representada pelo vetor g. Seu módulo, próximo à superfície da Terra, vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para um foguete vencer o campo gravitacional terrestre e atingir o espaço, ele precisa ter uma velocidade suficientemente alta.
É fácil perceber que corpos lançados para cima com velocidades cada vez maiores conseguem subir cada vez mais. Essa velocidade mínima que consegue colocar o corpo em órbita é chamada de velocidade de escape, e ela depende do planeta. Aqui na Terra, vale 11,2 km por segundo. Em Marte, 5 km por segundo. E em Júpiter, 60,2 km por segundo. Assim como a Lua, os satélites artificiais também giram em torno da Terra. Eles são essenciais hoje em dia, sobretudo para os meios de comunicação, como o celular, a televisão e as telecomunicações em geral. Para estarem em órbita, os satélites são lançados por foguetes com uma velocidade adequada. Ao atingir a altura ideal, o foguete libera o satélite e é dado um pequeno empurrão, uma velocidade tangencial, para que ele comece a se mover em torno da Terra. O processo é idêntico ao disparo de uma bala perto da superfície da Terra. Se a velocidade horizontal for adequada, a bala pode ir tão longe que termina acompanhando a própria curvatura da Terra e nunca chega ao solo. Em outras palavras, entra em órbita. Agora vamos conhecer mais sobre outro personagem que mexe com a vida na Terra. Há muito tempo, os cometas eram uma aparição que provocava medo. Eram associados a tragédias e avisos divinos. Em 1301, o cometa Halley assustou a Europa, surgindo perto da virada do século. Para muitos, significava o prenúncio do fim dos tempos. O pintor italiano Giotto, que viu a passagem do Halley, em seu quadro Adoração dos Reis Magos, representa a estrela de Belém como um cometa. E assim os cometas vêm ocupando o imaginário das pessoas. Mas vocês sabem por que os cometas quase sempre voltam? A resposta está na lei da gravitação universal. A mesma força que move a Lua e os planetas e faz tudo cair sobre a Terra também cria o espetáculo dos cometas. A força gravitacional está por trás de tudo. Os cometas permanecem a maior parte da sua existência em um estado de congelamento profundo. Eles são formados por poeira, gelo e quantidades menores de dióxido de carbono e outros gases. Recentemente, cientistas detectaram em um cometa a presença do aminoácido glicina, bloco fundamental das estruturas vivas. A vida pode ter chegado à Terra por meio deles. A atividade dos cometas é disparada com o aumento da temperatura à medida que se aproxima do Sol. Nesse estágio, parte dele sublima, isto é, passa diretamente do estado sólido para o gasoso pelo alto nível de radiação solar. Forma-se assim uma névoa em torno do cometa que se transformará em uma cauda com a proximidade do Sol. À medida que se aproximam do Sol, produzem um espetáculo inesquecível. Seu diminuto núcleo fica envolvido por uma nuvem brilhante de poeira e gás. A cauda assim formada pode ter dezenas de milhões de quilômetros de comprimento e por isto eles podem ser vistos aqui da Terra. Graças à força gravitacional, os cometas têm uma regularidade surpreendente. É por isso que o cometa Halley demora de 75 a 76 anos para retornar. Mas na próxima passagem do Halley pela Terra, nossos problemas serão bem mais sérios. O aumento do nível do mar afetará milhões de pessoas pelo mundo. Então, vamos entender agora como funciona o movimento das marés. Todo pescador conhece o movimento sábio do mar e sabe que ele depende diretamente da Lua. Todos os dias, a amplitude do mar se alterna a cada 6 horas aproximadamente em 2 grupos de marés, altas e baixas. Mas qual é a relação entre as marés e a Lua? Segundo Newton, a atração gravitacional da Lua sobre a Terra é a principal causa das marés. Nós já sabemos que a Lua exerce força atrativa sobre a Terra e que esta força diminui com a distância. Consequentemente, o puxão gravitacional da Lua é maior na região da Terra que estiver mais próxima. A água dos oceanos reage quase livremente.
Isso deforma o planeta na região mais próxima da Lua, criando dois alongamentos opostos. São as marés altas. Em outras regiões do planeta, o nível da água vai diminuir. Como a Terra gira em torno do seu próprio eixo, um ponto fixo sobre ela atravessa um desses alongamentos em certo momento. É a maré alta. E depois de girar um quarto de volta, ou seja, aproximadamente 6 horas mais tarde, o nível de água naquele mesmo ponto estará agora abaixo do nível médio do mar. Isso é a maré baixa. Diariamente temos uma maré alta. 6 horas e 12 minutos depois, uma baixa. Depois de mais 6 horas e 12 minutos, outra alta. E finalmente outra baixa no mesmo período seguinte. Ou seja, existe um conjunto de duas marés, uma alta e outra baixa, a cada 24 horas e 48 minutos, que é a duração do dia lunar. Por não envolver exatamente 24 horas, as marés ocorrerão em horários diferentes a cada dia. Em alguns lugares, as marés são tão intensas que podem atingir até 15 metros de altura. Não podemos esquecer que o Sol também tem relação com as marés, apesar da grande distância. Sua influência é menor, mas o nível dos oceanos flutua diariamente de acordo com as interações do Sol e da Lua com a Terra. Nós percebemos isso quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados, como acontece durante as luas cheias. Nas luas novas, o mesmo acontece, agora com a Lua entre o Sol e a Terra. Nestas duas luas, as marés são mais intensas. As marés altas ficam acima da média e as marés baixas abaixo da média. E quando a Lua está a meio caminho entre uma lua nova e uma cheia, as marés anulam-se parcialmente. As marés altas passam a ser menores que a média e as baixas se tornam maiores que a média. Nesse programa, passeamos pelos mistérios do universo. Desde os gregos, que nos levaram ao sistema geocêntrico de Ptolomeu, até a ousadia do padre Nicolau Copérnico, 1400 anos depois, propondo que o Sol substituísse a Terra no centro do universo. O sistema heliocêntrico despertou então a ira da própria Igreja Católica, além de semear novas ideias. Das proposições de Galileu, Kepler e Newton, surgiram importantes conceitos e leis, como as 3 leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Já no século XX, Albert Einstein sugeriu uma nova e revolucionária compreensão do universo. E assim a ciência evolui, e o espaço continua instigando a curiosidade humana e alimentando a imaginação dos poetas.